para que vocês saibam o que foi feito com o dinheiro que vocês ofertaram. Amém, gente? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Pode tirar esse slide, coloca o outro e vamos para nossa exposição de Colossenses, capítulo de número 3 agora. Finalmente chegamos no capítulo 3. Olha só falta um capítulo para terminar a carta. Amém? Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler aí o verso 1 ao 4. Vai ser a porção que nós iremos trabalhar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diga comigo, eu sou próspero. Aleluia. Depois nós iremos fazer uma série de ministrações sobre diversas áreas também, ministrações temáticas, mas nós estamos também seguindo exposições bíblicas e o legal da exposição é que você pode trabalhar diversos temas dentro do capítulo mesmo, conforme o texto vai apresentando para nós, amém? Glória a Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, é o nosso texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, alcançando os nossos corações. Obrigado por luz na Tua palavra, para que essa luz ilumine o nosso coração e a gente enxergue a beleza do Senhor Jesus Cristo e que possamos Te conhecer cada vez mais em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, como um grande mestre, um grande apóstolo, que fluía em várias unções, e como um doutrinador da igreja, o apóstolo Paulo, ele combate nas suas epístolas, boa parte delas, ensinos errados. Esses ensinos eram centralizados no homem, na obra do homem, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, doutrinas que induzem ao erro. E Paulo, combatendo esses ensinamentos, Paulo vai exaltar Jesus Cristo, vai colocar Jesus como centro de todas as coisas, a centralidade de Cristo, vai mostrar que o homem não é nada sem Jesus Cristo, vai mostrar que o homem só pode, só tem e só é em Cristo Jesus, e que todas as obras dos homens são incapazes de justificar, de santificar, de tornar o homem apto diante de Deus. O homem precisa do Senhor Jesus Cristo, e isso é maravilhoso, amém? Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo inicia esse capítulo falando algo fantástico. Eu chamo de... Pode colocar os tópicos que eu coloquei para facilitar, os tópicos no slide. Olha como é interessante isso que o apóstolo Paulo trabalha, eu enumerei aqui para facilitar, Paulo vai trabalhar aí sobre buscar as coisas de cima. Nós estamos trabalhando nesse tema aqui, enfrentando a vida com uma perspectiva celestial, amém? Enfrentando a vida com uma perspectiva celestial. Olha o que Paulo vai trabalhar aqui sobre buscar as coisas lá de cima, ou as coisas de cima, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Apenas nesse versículo aí eu preciso comentar com você 3 coisas, amém? 3 coisas. Nesse versículo 1, o que eu chamo sua atenção é que Paulo começa esse texto com uma expressão grega chamada gar. Diga comigo, gar. Gar. Igual garganta. Diga gar. Essa expressão grega, ela conecta
o texto presente ao que foi dito anterior. Por isso que o texto diz, portanto, certo? Para a gente entender, olha o que diz o texto anterior, olha o 2, verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Se você volta um pouquinho ao verso 20, ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como, ou por que ainda viveis, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Paulo está conectando, dizendo assim, assim como, essa expressão que eu já falei para vocês em outro momento, se morreste com Cristo, seria já que morreste com Cristo, ele utiliza várias expressões em Colossenses para demonstrar essa nova vida. Às vezes se morrestes, já que ressuscitastes. Amém, gente? E aqui é isso que fica claro no verso 1 do capítulo 3. Portanto, ou seja, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto nós fomos ressuscitados com Cristo. Diga comigo, eu morri com Cristo. Diga, eu fui ressuscitado com Cristo. Na Bíblia, a palavra ressurreição, a depender do contexto, quer dizer 3 coisas. Número 1, ressurreição pode ser um sinônimo de a nova vida em Cristo Jesus, ressurreição espiritual. Amém? A Bíblia fala isso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Então, ressurreição na Bíblia pode ser um sinônimo de novo nascimento. 2, ressurreição na Bíblia tem um caráter milagroso, ressurreição física, literal. Por exemplo, o caso de Lázaro. Quando Lázaro morre e Cristo ressuscita, ele ressuscitou não espiritualmente, ele ressuscitou fisicamente, literalmente. E essa ressurreição, ela está qualificada em ressurreição milagrosa. Por que ela é ressurreição milagrosa? Porque foi um milagre que fez com que aquela pessoa ressuscitasse, só que ela vai voltar a morrer novamente. Amém, gente? E número 3, existe a ressurreição eterna. Como o próprio nome diz, ela tem como característica que a pessoa nunca mais morre. Ressuscita para nunca mais morrer. Dentro da ressurreição eterna, existe uma subdivisão, que é a ressurreição eterna para a vida e a ressurreição eterna para a condenação. A ressurreição eterna para a vida está incluso Cristo as primícias, a igreja no dia do arrebatamento, amém? As 2 testemunhas, os santos do Antigo Testamento e os mártires da tribulação. Todos esses pertencem à ressurreição para a vida. Amém? A ressurreição para a condenação acontecerá no fim de todas as coisas, quando todos os ímpios ressuscitarão, estarão em pé diante do Senhor, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, onde haverá tormento eterno na alma, no espírito e no corpo, pelos séculos dos séculos, banidos da face do Senhor e do seu poder. Paulo aqui não está falando da ressurreição eterna nesse momento. Paulo não está falando de um milagre da ressurreição aqui nesse texto. Paulo está falando da nova vida em Cristo Jesus. E aí ele inicia dizendo assim: se vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês têm a vida de Cristo, já que vocês nasceram de novo, já que vocês são novas criaturas, já que vocês não estão mais na condição de mortos, separados de Deus, já que vocês hoje pertencem a Cristo, Paulo fala: buscai as coisas lá do alto, lá de cima. Aleluia.
Isso quer dizer que há uma expectativa no apóstolo Paulo, havia uma expectativa no apóstolo Paulo, para que os irmãos de Colossos, e essa expectativa há no meu coração, para que vocês de Paulista, busquem as coisas lá do alto. Visto que vocês ressuscitaram com Cristo. Visto que vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas celestiais. Busquem as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia. E o que seria buscar as coisas lá do alto? O que seria buscar as coisas do alto? Eu quero chamar sua atenção para algumas passagens que às vezes a gente desconsidera. Pertence ao mesmo autor, o apóstolo Paulo, mas não é Colossos, é Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Olha o que é dito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, ou nos abençoou, aqui é um tempo verbal que dá essa ideia, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, o quê? Espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Então, note, irmãos, ainda que esse texto seja utilizado para bênçãos materiais, mas o texto está falando de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não quer dizer com isso que Deus não pode nos abençoar materialmente. Sim, pode, e a Bíblia tem demonstrado que é a vontade de Deus. Mas o texto tem falado de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E o texto de Colossenses parece se referir a essas bênçãos, quando a Bíblia diz assim: buscai as coisas lá do alto. Diga comigo, bênçãos celestiais. Diga, coisas do alto. Aleluia. E o que seriam essas bênçãos espirituais? Irmãos, os benefícios da obra da redenção. Ou seja, andar em amor é uma bênção espiritual. Você sabia disso? É uma bênção espiritual. Você sabia que o crente tem hoje a oportunidade de andar ou não em amor? Diferente do ímpio, que não tem essa possibilidade, para ele só há uma opção: ser ímpio. Ele não tem como andar em amor com o amor de Deus, porque ele não tem esse amor. Mas o crente tem o amor de Deus. Mas o crente tem os benefícios da redenção, a sua posição em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres. Nós pertencemos a outro. Antes nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da carne. Nós estávamos no mundo e sem Deus. Mas agora, nós fomos firmados em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos acesso à presença do Senhor. Não precisa de nenhum ritual. Não precisa mais, irmãos, de todos aqueles rituais que existiam no Antigo Testamento. Não. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Hoje nós temos os benefícios da redenção. E nós devemos buscar as coisas do alto. Aleluia. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Vem do alto. Diga comigo, boa dádiva. Diga, dom perfeito. Aleluia. Tem uma paixão que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que a gente precisa restaurar. É aquela quando Paulo fala assim, Paulo diz assim, buscai os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Eu acredito que alguma coisa aconteceu que a gente perdeu aquela paixão de buscar o mover do Espírito. Os dons espirituais. Senhor, que hoje se mova o dom de cura. Que hoje, Senhor, haja línguas, variedade de línguas, capacidade para interpretar, que haja palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, que haja, Senhor, profecia. E isso faz parte de buscar as coisas lá do alto. Aleluia. Aleluia. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. Aleluia. Agora, é certo também que Deus do alto derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, também naturalmente falando.
Diz a Bíblia que o Senhor é quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Então isso quer dizer também que você pode buscar as coisas do alto e ter também como resposta o acréscimo de Deus na sua vida natural. Como assim? A Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão... Quais coisas? O texto diz quais são as coisas. Se você voltar lá em Mateus, eu estou citando agora Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 33. Se você voltar, a Bíblia diz: por que vocês andam ansiosos quanto ao que há vez de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Deus sabe que vocês necessitam de cada uma delas, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas, vos serão acrescentadas. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa maior busca deve ser o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas dessa vida nos são acrescentadas. Não funciona buscar as coisas para receber o reino. Primeiro busca-se o reino e então recebe-se as coisas. Amém, gente? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. Saia dessa vida natural e comece a buscar as coisas celestiais. Existe um dom de Deus para se manifestar. Existe um mover de Deus para acontecer. Existe um grande avivamento celestial, um grande avivamento para inundar essa terra, e nós precisamos entrar nessa onda do avivamento de Deus. Diga comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Resultado dessa nova vida, resultado dessa ressurreição espiritual, devemos buscar as coisas do alto. Diga: número 1, eu nasci de novo. Diga: número 2, eu devo buscar as coisas lá de cima. E o número 3 é o que a gente vai ler agora. Olha o que Paulo diz. Aí ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está à destra, à direita de Deus. Amém? Aqui fala para nós de algo, da posição de Cristo Jesus hoje. Você sabe que a vida de Cristo ela tem um formato de V, em cima, embaixo e em cima. Em cima, embaixo e em cima. Em cima, antes do verbo vir para a terra para se fazer homem. Amém? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No tempo certo, o verbo se fez carne, desceu entre nós. Amém? Ele disse: eu desci do céu. Então ele estava lá antes. Amém? Isso fala da pré-existência do Filho de Deus. Então ele estava lá. Então ele desce, ele vem para a terra. Não somente desce, ele se torna um homem. Mas não somente homem, mas um homem humilde. Porque é possível ser homem e não ser humilde. Amém? Ele se torna homem, e diz a Bíblia que ele se humilha. E ele se esvaziou. E como se deu o esvaziamento dele? Se tornando servo, sendo reconhecido por figura humana. Amém, gente? Só que o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9, começa a subir. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, a trajetória do Redentor, do Senhor Jesus Cristo, é em cima, embaixo, em cima. Diga comigo: em cima, embaixo, em cima. Aleluia. Então, aqui é mais uma descrição dessa obra de Cristo quando ele sobe aos céus e se assenta à destra do Pai. E o que eu gosto disso aqui é que diz que ele está à destra do Pai. Ele está onde Cristo está, à destra do Pai. Cristo está onde? Diga comigo: à destra do Pai. Tem um salmo, se vocês conseguirem colocar, por favor, coloca o salmo, não, coloca o salmo não, coloca Romanos, capítulo 6,
versículo 1. Tem um salmo, mas esse texto de Romanos é muito interessante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pode avançar mais um pouco? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Pode passar? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Continuando, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está falando a mesma coisa aqui. Continuando, por favor. Aí ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ô glória, logo mais falaremos sobre isso. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Pode passar? Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Próximo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Vai até o 13, viu, gente? Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. E o texto continua, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo resume aqui o que nós estamos vendo aqui também em Colossenses. Amém, gente? Diga comigo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Então, essa obra de Cristo de morrer e ressuscitar e subir aos céus, nos dá o seguinte entendimento: Ele está sentado à destra do Pai. Isso quer dizer o quê? Não há mais nada para que Ele faça. Ele já finalizou a obra dele. O que Ele tinha de fazer como Redentor, Ele já fez. Diga comigo, agora é a minha vez, em Cristo Jesus, para me mover aqui na terra, glorificando a Ele. Aleluia. Vocês lembram da ascensão? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 11 em diante. Pode colocar esse texto, por favor? Eu tenho que avançar, viu, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Atos 1, 11. Olha o que é dito. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Se você ver um pouquinho antes, é Jesus subindo aos céus. Aí, ó. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e é o que eles vão falar no versículo 3. Por favor, vai para o capítulo 2, só para eu mostrar algo para vocês. Vê comigo o versículo 36. Vamos ver se eu acertei isso aí, esse verso. 2:36 de Atos. É isso mesmo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O próximo verso. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O verso 38, Pedro vai dizer, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos esses textos que eu estou mostrando para você mostram que Jesus subiu aos céus.
está à destra do Pai, foi ressuscitado em glória. E esse texto de Colossenses fala que ele está nos céus assentado. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando a gente estuda na teologia um pouco de cristologia, diga comigo, cristologia. Cristologia é o estudo sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em cristologia a gente aprende quem é Jesus e o que ele fez. Tá certo? Então, quando a gente estuda um pouco sobre cristologia, a gente aprende que um dos ataques dos hereges contra a pessoa de Cristo é dizer que ele não ressuscitou, mas também que ele não subiu aos céus. Então, uma coisa termina vinculando a outra. Eles falam assim, Jesus não ressuscitou, logo ele não subiu aos céus. Aí você pode dizer, e qual o problema de dizer que ele não subiu aos céus? Teria algum problema em dizer que ele não subiu aos céus? Vamos perguntar a ele mesmo, a Jesus. Cristo, teria algum problema de afirmar que o Senhor não subiu aos céus? Cristo vai responder você agora. Resposta de Jesus: se eu não for, o outro não virá. O Espírito da verdade. Todavia, se eu for, eu o enviarei da parte do meu Pai. Aleluia. Teria algum outro problema em afirmar que Cristo não subiu aos céus? Teria, porque ele mesmo disse o seguinte: a Bíblia diz que o mesmo que desceu às regiões inferiores da terra é o mesmo que subiu e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se ele não vai, não tem dons aos homens. Não tem os 5 dons ministeriais. Aleluia. Por quê? Porque não existiam os 5 dons ministeriais no Antigo Testamento. É algo exclusivo da Nova Aliança. Então, na Nova Aliança, Cristo estabelece pastor, profeta, mestre, evangelista e apóstolo. E isso só acontece porque ele subiu aos céus. Meu Deus! E agora? Qual a outra consequência de negar que Jesus subiu aos céus? Se ele não subiu aos céus, ele não é mediador. Porque diz a Bíblia que só há um mediador entre, diga comigo, entre Deus, diga aí os homens, Jesus Cristo homem. Aleluia. Se ele não subiu aos céus, ele não vive para interceder por nós. Amém, gente? Se ele não subiu aos céus, ele não conduz a história, as rédeas da história nas suas mãos. Mas como ele subiu aos céus, ele está lá em cima, vendo todas as coisas, conduzindo todas as coisas e vive para interceder por nós, diz as Escrituras. Então diga comigo a importância da ascensão de Cristo. Amém, gente? Então somente nesse versículo 1 do capítulo 3 nós temos essas riquezas. Uma nova vida em Cristo Jesus, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. E onde é que Cristo está? À destra do Pai, nas alturas. Ou seja, isso mostra que ele venceu. Ele venceu, está assentado à destra do Pai. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos avançar mais um pouco? Aleluia. Olha só, vamos falar agora sobre pensai nas coisas de cima. Versículo 2. Olha o verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Diga comigo, coisas do alto. Diga coisas da terra. Vamos lá. Deixa eu só explicar para vocês. Na Bíblia, a expressão coisas da terra, nesse contexto, é sinônimo de coisas do mundo caído. Alguém entendeu isso? Vamos lá. Quando a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, a palavra grega que tem no contexto é não entre no esquema desse mundo tenebroso. Essa é a ideia. Não é que não tem coisa boa aqui na terra. É que a Bíblia está falando de um sistema que existe aqui na terra. A terra em si não é o sistema, mas a terra foi contaminada com algo. Quem lembra da queda? Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então a terra hoje, o mundo hoje está debaixo de um sistema.
Um sistema que está inserido com várias coisas que Deus não aprova, como por exemplo, soberba, competição, arrogância. Você já viu aquela ideia de pessoas que gostam muito e que amam e que idolatram dinheiro? Você conhece alguém assim? Muita gente avarenta, muita coisa negativa, irmãos, desse mundo, sensualidade, as coisas desse mundo, como Paulo fala. Então, Paulo está dizendo, olha, não pense nas coisas aqui da terra. Não é que você vai andar por aí, pensando lá nas coisas lá do alto, deixando de viver a vida presente. Não é isso. Paulo está falando de dois sistemas, o sistema de Deus e o sistema da terra. O sistema que glorifica a Deus e o sistema caído. Então, a pergunta é, nós estamos pensando nas coisas de cima ou nas coisas de baixo? Nós estamos pensando nas coisas do alto ou nas coisas da terra, conforme Paulo diz ali? E é interessante que ele diz, buscai, pensai, mais à frente, quando a gente estiver expondo o versículo 5 em diante, ele vai falar, revestivos. Buscai, pensai, revestivos. Muito interessante isso, né? Porque ele vai montando todo um cenário para você poder se fortalecer no Senhor. Você busca, amém? Você pensa, você se reveste. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então agora Paulo está dizendo assim, ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos ver o que é coisas do alto. Paulo usa essa expressão em outros momentos. Por favor, Filipenses 4:8. Aleluia. 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 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí eu gosto do próximo versículo que o pessoal esquece. O versículo 8, Paulo fala de como pensar. O versículo 9, ele fala de como proceder. Olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O cristianismo nunca vai ser um sistema de crenças que só envolve teorias e teorias. Paulo fala como pensar, mas ele fala como proceder. Amém, gente? Então, aqui em Colossenses, Paulo está dizendo assim, ó, busque as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. E o que seria pensar em coisas do alto? Em tudo que é puro, em tudo que é bom, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é santo, se algum louvor existe. Amém, irmãos? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está vendo que não tem tanta mágica, tanto mistério? Não, gente, não precisa mistério não. O que é buscar, o que é pensar nas coisas do alto? Pensa na verdade da palavra. O que é pensar nas coisas do alto, irmãos? Pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é santo, pensa naquilo que é justo. Ah, mas eu estou sendo bombardeado com pensamentos terrenos, negativos. Pensa na palavra, irmãos. Coloca um louvor dentro de casa, começa a louvar o nome do Senhor. Aleluia. Começa a encher sua casa, irmãos, de hinos e louvores de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Pensa na palavra, pensa no Senhor, e você está pensando nas coisas lá do alto. Está vendo que não tem mistério? Não tem mistério, o pessoal fica pensando, qual é o mistério aqui? Aleluia. É só pensar na palavra, é só pensar nas coisas de Deus. Um segredo, pensa como você pode servir melhor na igreja. É uma maneira de pensar nas coisas de Deus. Rapaz, eu estava observando que eu poderia servir melhor em tal área. Eu poderia ser mais efetivo. Eu poderia servir melhor. Pensa o quanto Deus vai te usar para dar uma grande oferta a um irmão. Amém?
Pensa, gente, eu penso nessas coisas, vocês não pensam não, eu penso. Eu fico pensando, Senhor, eu quero começar a ofertar carros. Eu quero ser resposta de Deus para a vida de alguém. Eu quero, como igreja, a gente poder socorrer outras pessoas que estão necessitadas. Por que a gente não pensa assim? Vamos pensar, amém, gente? Pensar nas coisas lá do alto, aleluia, e não nas que são aqui da terra. As coisas daqui da terra, elas não são boas. Nesse sistema caído, não. Amém? Não são boas. Esse sistema caído tem umas coisas aqui que envolve muito individualismo. Já percebeu isso? Que o sistema da terra é cada um pensando em si? Em nome de eu me promover, eu passo por cima de todas as pessoas. É assim que acontece. Mas não é assim o sistema de Deus. Não é assim que funciona o sistema que Deus nos colocou. O reino que Ele nos estabeleceu não funciona dessa maneira. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, eu tenho que buscar as coisas de Deus. Diga, eu tenho que pensar nas coisas de Deus, as coisas lá de cima. Uma vez alguém me procurou e disse assim: Saulo, eu não estou conseguindo dormir direito. Aí eu falo: eu já sei. Todas as vezes que você deita, teus pensamentos não deixam você dormir. Como é que você sabe? Eu disse: porque normalmente é assim que acontece com todo ser humano. Comigo acontece da mesma forma. Mas normalmente os pensamentos não deixam dormir porque você fica querendo resolver tudo na cama, não é isso? Rapaz, amanhã quando eu acordar eu vou pagar tal conta. Eu vou atrás de Vicentino que está me devendo R$300. Eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, vou fazer não sei o quê. Eita, peraí, deixa eu ver se eu desliguei o gás. Aí levanta, quando vai olhar é 3 horas da manhã. Se você confiar no Senhor, você dizer assim: Senhor, eu não vou resolver isso agora, mas a minha esperança está num Deus que enquanto eu durmo, Ele acrescenta. Uau. Enquanto eu estou descansando, Ele está trabalhando. Aleluia. Você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir sozinho e na força do seu braço ter respostas para tudo. Mas se você confia naquele que é dono de todas as coisas, muitas vezes quando você acorda, a ideia chega, a solução chega, a resposta chega, porque estamos descansando. Aleluia. Eu acho muito interessante alguém dormir com uma tempestade. Não é interessante isso? Diz a Bíblia que levantou-se uma grande tempestade. Jesus, se você ler o texto sagrado, a Bíblia diz que Jesus pega o travesseiro para dormir. Fantástico isso. Fantástico. Eu fico pensando como Jesus estava pensando. Levantou-se uma grande tempestade. Fui eu que criei todas essas coisas. Tá bom, vou dormir. O que é que isso pode fazer comigo? Aí os discípulos: Senhor, não te incomodas que estamos sofrendo? Mesmo Jesus presente, eles estavam preocupados. Muitas vezes, na nossa vida, não é a ausência de Cristo. Não é porque Cristo não está no barco. É porque a gente pensa que Ele está dormindo. Você entendeu isso? Mas Jesus estava dormindo. Jesus é Deus e homem. Você acha que a divindade de Cristo estava dormindo? Você acha que Deus dorme? É interessante isso. Ou seja, Deus não perdeu o controle. Amém, gente? Então, o Deus homem estava dormindo, mas o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Então os discípulos procuram Ele e falam: Senhor, não se incomoda, Senhor, porque nós estamos aqui sofrendo. Faz alguma coisa. O que eu acho interessante é que diz as Escrituras que Jesus acorda e faz: vento,
acalma-te. Mar, aquieta-te. Uau! Eu não tenho tempo de mostrar tudo isso, mas quando Cristo fala isso, Ele não estava falando para um mar. Ele não estava falando em um mar, literalmente. Não. Ali era um lago de água doce, lago de Tiberíades, chamado de Mar da Galileia. Não era um mar, era um lago. A região de Israel, Jesus Cristo, meu Jesus Cristo. Vamos lá, eu querendo explicar que eu disse que não ia explicar. A região de Israel é o seguinte: aqui em cima você tem um monte chamado Monte Hermon. Ele deságua e forma pequenos riachos. E aí ele vem, cria um grande chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Ele recebe vários nomes. É um lago de água doce. É aquele que Jesus disse: passemos para outra margem. Não era mar. Ele sai de um canto, vai para outro canto. Era um lago. Lago de água doce. E depois deságua no Mar de Sal. Já ouviu falar no Mar Salgado? É o Mar de Sal, ou Mar Morto. Pronto. É assim essa história que começa. Jesus estava nesse lago e levantou-se uma grande tempestade, a ponto do barco quase virar, quase naufragar. Agora é interessante isso, que alguns estudiosos, e aí eu poderia citar uma lista deles, eles concordam que essa tempestade teve uma fonte satânica. Foi coisa do diabo. Foi Satanás que estava agitando as coisas ali. Mas o Todo-Poderoso, independente da fonte, ele simplesmente disse: mar, aquieta-te. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu durmo, mas o meu Senhor não dorme. Deus está com você, sim ou não? E por que você pensa que Ele não está vendo? E por que você pensa que Ele não está observando o que você está passando? E por que você pensa que parece que está sozinho? Mas na verdade Ele está com você. Confia nele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho que avançar. Diga comigo: pensai nas coisas lá do alto. Agora, qual é a base de tudo isso? Versículo 3, olha só, a base da nossa postura cristã. Olha o versículo 3. Versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, eu gosto disso que Paulo faz, porque a base para a gente buscar as coisas do alto, para a gente pensar nas coisas do alto, é porque nós somos do alto, é porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, é porque nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Diga comigo: Cristo está em Deus. Diga: em Deus o Pai. Diga: eu estou em Cristo, que está em Deus. Aleluia. É isso que a palavra do Senhor está dizendo, irmãos. A nossa vida está oculta em Deus. Nós estamos lá com Cristo. Como assim? Eu não estou entendendo. Que vida é essa? Mas eu não estou aqui na terra, como é que eu estou lá? Diga comigo: a salvação que Cristo conquistou. Diga: eu já recebi, mas ainda não recebi tudo. Diga: porque existe uma salvação a se manifestar no meu corpo mortal. Aleluia. Paulo chama isso de redenção futura, ou transformação do nosso corpo, ou glorificação do nosso corpo.
É a bendita esperança. Amém? É aquilo que nos aguarda nas glórias futuras. Aleluia. Agora, você percebeu que Paulo diz aqui algo? Olha o versículo, a base é essa nova vida, amém? Agora olha o versículo 4, que Paulo fala sobre essa bendita esperança, né? Essa esperança cristã. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é o quê? Aí agora você para e você faz uma poesia para Cristo. Diga assim: Cristo, Tu és a vida da minha vida. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Eu gosto disso. Porque Paulo aqui está dizendo para nós: não acabou. Não é o fim. Existe uma vida que está oculta com aquele que é a nossa vida, Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, vocês serão manifestados com Ele. Só que agora, não mais com um corpo de humilhação, como Paulo chama, mas agora com um corpo de glória. Fala sério, gente. Esse é um corpo de humilhação. Aleluia. Eu olho para a vida de alguns irmãos que eu não quero nem olhar direito. Por mais que sejamos crentes, mas essa natureza que ainda não foi transformada, ela é humilhante. Porque, fala sério, gente, a gente não quer desagradar a Deus, mas de vez em quando a gente desagrada. A gente não quer, irmãos, viver uma vida carnal, mas de vez em quando a gente é carnal. A gente olha para um irmão e a gente fica querendo entregar ele nos braços do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos brigam por comida. Os irmãos brigam por café. Por café eu ainda defendo. Então, irmãos, essa realidade está para ser mudada quando a nossa vida se manifestar. Quando Cristo, que é a nossa vida. Isso quer dizer que os dias de tentação nessa carne estão contados. Estão contados. Isso quer dizer que há uma redenção futura que nos aguarda. Que Paulo fala que é a bendita esperança. Que é quando o nosso Redentor se manifestar. Ele vai vir em glória, irmãos. Quando ele se manifestar, nós subiremos para o encontro dele. Irmãos, esse corpo vai ser revestido de imortalidade. Meu Deus do céu. Coloca, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 até o 55. Olha o que é dito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Glória a Deus. Diga: Deus é bom. Olha o que é dito. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está dizendo que o corpo atual não pode herdar a glória futura. Aí olha o que ele diz no verso 51. Eis que vos digo um mistério. Por favor, olha para o seu irmão e diga: é mistério. Olha aqui qual é o mistério. Eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Como e quando? Paulo explica. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora ele explica um pouquinho mais, por favor. Porque é necessário, diga comigo, é necessário. Diga, tem que acontecer. Diga, precisa acontecer. Diga, é indispensável que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada será a morte.
pela vitória. Aleluia! Então, em breve, irmãos, em breve, nós nos encontraremos com o Senhor. Veremos a vida da nossa vida. Veremos a nossa paixão, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E então vai ser o fim que não terá fim. Aleluia! Vai ser o dia do nosso encontro com o maravilhoso. Vai ser o dia que nós veremos o seu olhar de amor. Vai ser o dia que nós contemplaremos Ele como por Ele nós somos conhecidos. Conheceremos Ele como por Ele nós somos conhecidos. Porque agora em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando o perfeito vier, tudo aquilo que é em parte será aniquilado. Porque nós haveremos de ver face a face. Meu Deus! Diga comigo, eu voarei. Aleluia! Essa é a esperança cristã. Não sei se você percebeu algo. Nós estaremos indo no lugar que Paulo disse que era para a gente buscar as coisas de lá, pensar nas coisas de lá. Onde Cristo está, nós iremos para lá. Amém? Habitar com o Senhor por um tempo. E depois nós voltaremos com Ele para reinar aqui na terra durante 1000 anos, e depois o Senhor vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. Diga glória a Deus. Diga, essa é a bendita esperança. Então, irmãos, só para finalizar, por favor, o louvor pode vir. Glória a Deus. Coloca Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, viu? Olha o que é dito. Pois a nossa pátria, eu gosto da versão que diz a nossa cidade. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como Ele fará isso? Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Diga comigo, em breve, o Senhor voltará e Ele vai transformar esse corpo para ser igual ao dele. Agora é o último mesmo. 1 João 3, verso 2. Aleluia. Quando fala sobre o fim dos tempos, já sabe, né? O vaso se transforma. Olha o que é dito. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Diga, é muito bom ser filho de Deus. Diga, é maravilhoso ser filho de Deus. Diga, mas não é tudo. Aleluia. E o que é que falta? Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quer dizer que vai ter algo melhor do que é agora? Vai! Aleluia! Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oh, aleluia! Você está ao lado de alguém que será como Jesus é. Em que sentido? Com o nosso novo corpo transformado. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, em outra oportunidade a gente continua do versículo 5 de Colossenses, mas eu espero que Deus tenha falado grandemente com você nesse momento. Amém? Fecha os teus olhos. Oh, Pai querido, eu quero te render graças. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por Cristo Jesus ter vencido a morte, ressuscitado, subido aos céus, assentado à tua destra e derramado o dom do Espírito Santo e outras coisas mais. Obrigado, Senhor, porque nós
podemos viver e manifestar essa nova vida que o Senhor proporcionou. Eu te agradeço, Senhor, pela excelência da vida cristã, mas eu também te agradeço por aquilo que nos aguarda. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Nós temos grandes expectativas pelo dia que nós veremos a Tua face, que nos encontraremos, Senhor, que veremos o Teu olhar de amor, que como Tu és, nós seremos. Obrigado, Senhor, Senhor absoluto, doce Salvador, maravilhoso Redentor. Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua vida em nós. Obrigado pela oportunidade de pensarmos na sua palavra, nas coisas do alto. Eu oro pela vida dos meus irmãos e eu declaro sobre a vida deles graça para viverem o cristianismo autêntico, para manifestarem a glória do Senhor, para buscarem mais de Ti. Fome, sede da Tua presença e fome da Tua palavra. Assim como o Senhor diz na Sua palavra: eis que vem dias que enviarei sobre a terra fome e sede, não de comida nem de bebida, mas da minha presença. Oh, Senhor, obrigado pelo Senhor levantando os caçadores de Deus nesse lugar. Homens e mulheres que irão procurar mais de Ti, buscar mais da Tua presença. Uau! Literalmente, caçadores de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor será achado, porque o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Nós iremos te buscar mais, Senhor. Nós iremos te buscar mais. Nós iremos buscar mais a Tua presença. Nós iremos buscar mais a Tua face. Nós estaremos contigo não para ir até o Senhor para receber alguma coisa, não. Nós queremos buscar mais a Tua presença. Nós queremos investir tempo estando contigo, Senhor, porque não há presença melhor. Não há lugar melhor para se estar senão na Tua presença. Oh, Senhor, na Tua presença nós encontramos refrigério. Nós queremos, Senhor, contemplar a Tua face, contemplar a Tua presença. Há um movimento do Espírito nessa noite, convocando pessoas para buscarem mais da face do Senhor, para chegarem mais diante dEle, não como aquele filho egoísta que só chega perto para querer receber alguma coisa, mas como aquele filho que ama a presença do Pai, mas como aquele filho que ama estar com o Pai. Não, Pai, eu não quero receber nada agora, eu só quero desfrutar da Tua presença. Oh, vamos ficar de pé, vamos adorar Ele.
Eu creio, irmãos, em dias do Senhor restaurando aquele devocional, de você voltando para aquele lugar de comunhão com o Senhor. Nós estamos muito ligados, conectados no natural, mas o Senhor está convidando e convocando pessoas para retornarem para o lugar de comunhão, de intimidade, de entrega, de quando você se derramava na presença dele, de quando você não só trabalhava para ele, você estava com ele, você buscava a face dele, você se trancava no quarto e você dizia: Senhor, estou aqui só para buscar a tua face. Você tinha uma adoração genuína. O Senhor está restaurando a paixão pela presença dele nos bastidores. Ora se que andrá nasce, era achar que andrá braba nasce, doce presença, doce presença, doce presença. Naquele lugar que você encontrava resposta, naquele lugar que você lançava diante do Senhor as ansiedades e as inquietações, e você encontrava refrigério. Muitas pessoas abandonaram esse lugar, mas nessa noite o Senhor está nos convidando de volta. É como se Ele estivesse do lado de dentro desse local, com a porta aberta e dizendo: vem, volta, eu estou te aguardando aqui. Quando você vai ver? Aleluia. Aleluia. Restaurando a intimidade com o Senhor. Oh, aleluia. Nesse lugar a sua alma encontra refrigério. Nesse lugar você descansa na presença dEle. Nesse lugar você tem força. Nesse lugar você é fortalecido. Oh, aleluia. Você fica como uma criança na presença dele. Era yasorre que andra manassi. Ora che que andrasse. Era yasorre. Oh, sarabanassi. Teve um determinado momento que Jesus fez um milagre da multiplicação dos pães. E uma multidão começou a seguir a Jesus, que se juntou a uma outra multidão que seguia Jesus.
E Jesus olha para eles. Olha, nós temos uma pessoa voltando para Cristo. Aleluia. Graça te alcançou. Obrigado, Senhor. Trabalhando, gente. Se há mais alguém que quer voltar para Cristo, venha logo. Obrigado, Senhor. Graça bendita. Os dados dele, vá com eles. Aleluia, seja bem-vindo. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu volto para ti. Eu volto para ti. Para nunca mais te deixar. Tu és a minha paixão. Tu és a minha paixão. A minha vida. A minha vida. O meu Senhor. Aleluia. Certa vez, existe um mover de Deus aqui, amém, gente? Certa vez, Cristo multiplica os pães, duas multidões acompanhando o Senhor. E aí chega um momento que Cristo fala assim: vocês estão vindo até a mim, não por causa de mim, mas por causa dos pães que eu multipliquei. Eu quero que nessa noite você saia daqui com essa pergunta: eu estou indo a Cristo por causa dos pães ou por causa dele? Obrigado, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ir a Ti por causa dos pães. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença. Tua presença. Se a Tua presença não for conosco, não nos faz ir, Senhor. Nós não queremos um substituto. Nós não queremos um anjo. Nós não queremos as coisas. Nós queremos a Tua presença. Doce presença. Maravilhosa presença. Oh, rache que andraste.